bom dia. Nós vamos iniciar aqui uma série de reflexões doutrinárias relacionada com a educação infantil de jovens no Centro Espírita. Um dos grandes problemas já foi apontado pelo educador Hippolyte Léon Denisard Rivail, já no século XIX, que quando se fala de educação de infância, de modo geral, já na época dele, as pessoas colocavam pessoas menos preparadas para trabalhar com as crianças. E ele apontava que isso era um erro, um equívoco muito grave, porque as crianças estão num período onde certas marcas, certos traumas que podem ser criados vão influenciar toda a sua vida acadêmica, todo o resto de sua vida. Quem não conhece uma pessoa que desenvolveu trauma de matemática, das linguagens, de artes ou de qualquer outro tipo de conhecimento, porque teve um professor ou um orientador que fizesse alguma coisa que prejudicasse, marcando de forma indelével aquela consciência. E quando nós falamos de educação moral no Espiritismo, alguns pontos são fundamentais e primordiais. Primeiro dele, a chamada fé raciocinada. A fé raciocinada, para todos aqueles que não são espíritas, quando ouve essas duas palavras conjugadas juntas, acham incompatíveis uma com a outra. Realmente, esta fé raciocinada tem muitos entraves. A começar, discutir profundamente o conceito de fé e o conceito de razão. Isso os filósofos já discutiram através dos séculos e não é o ponto aqui. O nosso objetivo é refletir com os espíritas como é que poderíamos chegar a esta chamada fé raciocinada. O que nós temos percebido, talvez por falta de percepção, por ignorância ou até mesmo por vaidade, temos percebido que esta chamada fé raciocinada ainda não está presente no cotidiano e na vida dos espíritas. Por isso que eu digo, não é que o espírita tenha a fé raciocinada. O espiritismo preconiza que tenhamos a fé raciocinada. Tanto é que Kardec coloca lá na introdução, no início do início das suas obras, aquela frase que todo mundo repete mais como uma frase de efeito do que como uma profissão de fé, que é: fé inabalável só é aquela que pode ser confrontada com a razão em todas as épocas todas as épocas da humanidade. Ora, a condição de fé inabalável é porque ela se fundamenta em bases sólidas. Então, quando nós vemos pessoas abaladíssimas porque descobriu um erro que é comum no nosso mundo, de alguns espíritos, de alguns médiuns, de alguns palestrantes, de alguns comentadores do espiritismo, as pessoas ficam abaladas. O mesmo acontece com as instituições espíritas. Por que elas ficam abaladas? Porque essa fé não está fundamentada em bases sólidas. Se abalou, é porque não tem base sólida. E isso eu posso garantir. Se a pessoa
estudou com profundidade a doutrina dos espíritos, ela não se abala. Mas se ela se fundamentou em outras questões, aí ela se abala. Outro ponto importante que permeia toda a doutrina dos espíritos é a questão da autonomia. A autonomia do ser, a autonomia moral. Essa autonomia, ela passa principalmente pelo autoconhecimento que cada um deve buscar, o conhecimento das leis naturais e o desejo sincero de pôr em prática esses conhecimentos. O que temos percebido fora da doutrina espírita, em textos relacionados com o espiritismo, mas fora da doutrina espírita, são ensinos que estão totalmente ligados à heteronomia moral, que é diferente da autonomia. Nós vamos mais para frente conversar sobre essas questões, mas que não é ainda o ponto. Quando falamos, apenas para ilustrar, quando falamos de autonomia, um exemplo clássico de separação entre o movimento espírita e suas obras e a doutrina espírita. Uma reunião espírita. Os espíritos nos ensinam que toda reunião espírita, o acesso aos espíritos é livre e que a seriedade da reunião, o objetivo da reunião, a forma como a reunião é conduzida e a relação que os membros daquela reunião têm um para com os outros é que vai determinar o tipo de companhia que ali vão estar, encarnados e desencarnados. Esse ambiente propício, essa atmosfera espiritual positiva, ela por si só repele os espíritos, não de forma mágica, mas porque esses espíritos não se sentem atraídos para esse tipo de reunião. E, além disso, somando a presença dos anjos de guarda, daqueles que ali estão, e também do guia espiritual da reunião. Essa é a chamada proteção que devemos e que podemos alcançar numa reunião espírita. E os maus espíritos não estão impedidos de participar desta reunião, mas, como ensinam os espíritos, eles, quando estão presentes, se calam, porque o assunto não é um assunto que lhes diz respeito, aprendem e refletem com ele. Essa é a autonomia moral, onde toda a proteção, entre aspas, da reunião, ela nasce da atitude dos seres, das atitudes individuais, somando, criando uma atitude coletiva. Na heteronomia que é pregada e que é ensinada, que tem outras fontes, outras bases filosóficas, a reunião, de modo geral, como é que é narrada essa proteção? Primeiro, que existem espíritos que ficam na porta de fora, selecionando quem entra e quem não entra. E algumas pessoas, para justificar a narrativa, ainda diz que existem espíritos hipertrofiados, chamados, que nós chamamos pejorativamente de marombeiros, espíritos que seriam fortes, como se o perispírito tivesse a força que as fibras musculares dão ao corpo. Isso é apenas uma ilustração simplória, e infantil da narrativa. E outra questão que está relacionada também com a proteção é que cria-se, segundo essas narrativas, verdadeiros campos de força que iriam afastar e não permitir que os espíritos entrem ou saiam da reunião. Por esses dois tipos de informação relacionada à reunião, dá para notar que são pensamentos completamente divergentes, onde
No segundo, não passa pelas pessoas a responsabilidade de criar um ambiente, porque quem cria um ambiente são os espíritos, isto é, está de fora. Então, por isso a heteronomia, os de fora é que fazem com que a reunião seja protegida ou desprotegida. Então, traz para a consciência a ideia de que tem que ser feito por outros. Uma outra coisa que podemos refletir sobre isso. Então, quando nós pensamos a respeito da educação moral da infância, quando nós falamos da construção da fé raciocinada, uma coisa importantíssima que devemos pensar é qual é o nível de profundidade nós vamos atacar determinados assuntos. Qual é o nível de profundidade que devemos atacar determinados assuntos? Um exemplo para começar. Problema. Tá, começa aí. Então, quando nós tratamos a questão da educação moral, nos detendo na questão da fé raciocinada, uma coisa importante a gente tem que refletir. Primeiro, que existem níveis de profundidade que devemos atacar determinados assuntos. Quando tratamos a respeito de ensino moral, a heteronomia, o ensino heterônomo tende a simplesmente se preocupar com a regra. Ela não se preocupa nem com o valor e nem com o princípio. Ela simplesmente ataca a regra. Então, um exemplo. Criança boa não fala palavrão. Criança boa não fala palavrão. Ou o jovem bom só faz sexo no casamento. Em algumas questões fala, isso pode, isto é proibido, faça isto, não faça aquilo, acenda, apaga, entra, sai. São ordens, são regras que, de modo geral, o jovem, por ser um questionador nato, se incomoda. Quando a gente fala da regra, não matarás, é uma regra. Mas qual é o princípio? O valorizar a vida. E qual é o valor à vida? Simplesmente não faça isso é muito interessante, não descartamos, mas para fazer com que a fé raciocinada possa se estabelecer, todo esse percurso para que se chegue na regra tem que ser refletido. E não é o que acontece. Um exemplo. Voltamos à questão do palavrão. A moral heterônoma fala: o bom espírita não fala palavrão. É uma regra. Não precisaria ser o bom espírito. Essa é a regra das igrejas. Essa é a regra que está relacionada com a virtude inicial, chamada polidez. A polidez, ela tem reflexos na nossa sociedade e esta polidez está relacionada com o nosso dia a dia. Então, tem certos tipos de palavras que não falamos no nosso trabalho, em algumas reuniões. Por quê? Porque é um ambiente formal. Então, a polidez nos obriga que usemos certas palavras em certos ambientes.
como aqui nesse vídeo, algumas palavras eu não usaria. Então, fazer ou não fazer, falar ou não falar, no primeiro nível é o nível da polidez, que são as regras da sociedade. Ok. Agora, se dizer para um jovem, você não pode falar palavrão, o que isso significa? Ele vai obedecer? Aos mais dóceis vão obedecer. De modo geral, vão obedecer cegamente. Por que cegamente? Porque alguém disse que tem que fazer. Agora, e uma segunda camada, que é uma análise espírita da questão? Para fazer uma análise espírita, eu preciso conhecer a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, vamos usar, por exemplo, quando eu ajo no mundo perante o meu semelhante, não há nenhum problema quando eu firo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, eu posso agir em determinados assuntos, em determinadas questões, em determinados problemas, sempre tendo por objetivo a lei de justiça, de amor e de caridade. Um exemplo. Você está andando pela rua e dá uma topada, chuta uma pedra e machuca o dedo. Nesse momento, vem uma raiva, se é uma pessoa mais rebelde, um espírito mais ligado à terceira ordem, e vem uma raiva, e algumas vezes a pessoa xinga, fala um palavrão. Em primeiro lugar, do ponto de vista espírita, o que essa alma que busca a sua própria melhoria vai se relacionar com os seus sentimentos. Primeiro, quais são os sentimentos que ela experimentou naquele momento? Ela tem que refletir para que não deixe que esse sentimento tome conta do resto do seu dia. E esse palavrão? Esse palavrão feriu a lei de justiça, de amor e de caridade? Não. O máximo que feriu aí foi a polidez. Então, o falar palavrão nesse momento não tem nenhuma consequência má, a não ser aquela que está relacionada com os próprios sentimentos. Então, falar palavrão nesse momento não é o grande problema, principalmente se não tem ninguém à volta que não fira a polidez. Agora, diferente quando nós usamos estas palavras para agredir o nosso semelhante. Aí, neste caso, nós estamos ferindo a lei de justiça, de amor e de caridade. Estamos faltando com a caridade para com o irmão, estamos, em alguns momentos, sendo injustos e sendo também impiedoso em alguns momentos. Neste caso, esta ação de usar palavras chamadas de palavrão, xingamentos contra o nosso semelhante, acarretará consequências. Então, o jovem, ele tem que entender isso, porque, de modo geral, às vezes as pessoas refletem sobre o ensino, mas de forma muito superficial. Se o jovem consegue entender que as palavras têm as suas consequências e vai depender das consequências ela própria, pesar o que vai usar e no momento em que vai usar, ela conseguiu alcançar a chamada fé raciocinada, nesse caso, ou a autonomia moral. Porque ela, por ela mesma, consegue pesar e saber se vai usar ou não. Não estamos aqui pregando que se use esta ou a determinada palavra, como também condenando. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é refletir. Então, na outra perspectiva da heteronomia,
A pessoa, em qualquer situação, ela se sente má, ela fica constrangida porque feriu alguma coisa, Deus está triste com ela, os bons espíritos estão tristes com ela, e isso é muito infantil, porque na verdade o que vale são os sentimentos, a ação, o desejo da ação. Então uma palavra por si só não causa efeito nenhum, e essa ideia de que a palavra tem poder é uma ideia de outras filosofias. Para nós, a grafia e os fonemas são grafias e fonemas. Tudo está relacionado com a relação que temos um para com o outro, como emitimos isso e como o outro recebe isso. Tirando isso, é apenas perturbação no espaço, como diz a física. Então, primeira reflexão que a gente faz sobre isso. Precisamos pensar muito mais no nosso fazer, no nosso ensinar às crianças, que elas sejam crianças e jovens críticos. E assim, com o conhecimento das leis naturais que a doutrina espírita nos mostra, ela tem elementos para que torne no futuro a sua fé uma fé raciocinada. Faz porque entendeu que é o melhor e porque ela quer o melhor, e não porque alguém disse que tem que fazer e alguém disse que é assim. Então, esse é o nosso primeiro recado. Mais para frente, daremos continuidade a todas essas reflexões relacionadas à infância, juventude e até também os adultos. Muito obrigado.